Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão, porque ó, time no Z4, Antônio Oliveira balançando, torcida organizada invadindo o CT, é uma crise sem fim e em todos os setores. Tem perspectiva? Tem saída? Vamos falar sobre isso? Vamos falar do Timão, sobre esse jogo contra o Inter e, acima de tudo, esse momento. Tem jogo já final de semana, uma loucura. A gente que está aqui de fora tem a sensação que tem jogo toda hora, né? O Tite e o Abel até falaram sobre isso e, cara, acho que tá demais mesmo, né? Mas isso não vai mudar. O que precisa mudar é o futebol do Corinthians, que antes desses últimos jogos, o problema estava mais no bastidor, mais no fora de campo do que dentro dele. A gente percebia que, poxa, o time estava se doando em campo, como continua se doando. Você percebe que não falta entrega, você percebe que os caras estão tentando alguma coisa. Mas o grande problema é que, o que era o meu medo, é que toda essa situação envolvendo o extracampo, os bastidores políticos terríveis, né, de uma gestão completamente atrapalhada do Augusto Melo, com muitas saídas, com muitas mudanças, e que assim, elas têm consequências. Eu esperava que isso não se refletisse no campo. E defendi muito tempo o trabalho do Antônio Oliveira, mesmo na dificuldade, dizendo que ele é um treinador de processos. Ele tem consciência do que está fazendo, ele tem estudo, ele faz as escolhas que ele entende como as melhores, muitas vezes não são e muitas vezes não depende só dele, mas eu defendi e, de certa forma, sigo defendendo que o Corinthians precisa, nesse momento, de um treinador de processos, que deem tempo a esse cara, porque ele está tocando um time em meio a uma turbulência inacreditável, absurda. Mas eu também não posso ser cego. Eu não posso me abraçar na tese. Eu entendo que o Antônio Oliveira é um bom treinador. Entendo que ele tem processos. E entendo que ele pode fazer o Corinthians, digamos, que ele pode conduzir o Corinthians nesse momento. A questão é, a gente precisa se perguntar isso. Está conseguindo? O Antônio Oliveira sendo um técnico de processos, sendo um técnico que tem a relação humana, os jogadores gostam dele, é perceptível. Ele conseguiu resgatar alguns atletas, conseguiu recuperar outros tantos. Tudo isso é fato. É ele o cara para esse momento? São questionamentos que a gente tem que se fazer e a diretoria está se fazendo. O Augusto Melo, obviamente, não quer demitir o Antônio Oliveira, porque, cara, não faz sentido. Os caras gastaram uma bala para trocar o Mano Menezes, que, por uma decisão estapafúrdia da gestão anterior, renovou o contrato do Mano por 2 anos subsequentes, com uma multa altíssima. O Augusto deixou de pagar o Rojas, deixou de pagar jogadores para pagar essa multa, tanto a do Mano quanto a do Antônio, para tirar ele do Cuiabá. Gerou mais um monte de pepino judicialmente dentro do clube para poder contratar o Antônio Oliveira. Você vai demitir ele agora? Mas aí a gente vai para o número, né? O número, quase 60% de aproveitamento, 12 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Não são números ruins, mas ele não consegue ganhar de um time de Série A. Ele só ganhou do Fluminense. Onde é que está o Fluminense? Onde está o Fluminense, gente? Ele ganhou do poderoso Fluminense, num jogo em que o Corinthians amassou o Fluminense. Um jogo modelo. Todo mundo pensou, caramba, agora vai. Onde está o Fluminense? Então, infelizmente, não se tornou parâmetro. Se o Fluminense fosse o líder do brasileiro, a gente ia dizer, caramba, pô, jogou assim contra o líder. Não, jogou assim contra o Lanterna. É o Fluminense, mas é o Lanterna. É o Fluminense que não está ganhando de ninguém. E o Corinthians foi lá e ganhou. E foi a única vitória. A única vitória em 9 jogos. A única vitória. Tem alguma coisa errada. A gente não pode mascarar isso. Uma coisa é eu entender que o trabalho do Antônio é bacana, por alguns aspectos. Outra que ele é um treinador de relações humanas e que o Yuri Alberto cresceu com ele, o Hugo cresceu com ele, o Coronado vem entrando bem, que ele entendeu como um time ideal, ali começou a dar sequência para os caras, que ele tem seríssimas limitações no banco de reservas e até mesmo de opções no time, e aí você ultrapassa a alçada que é dele. Você começa a entender que, obviamente, ele tem limites de responsabilidades que vão até um certo ponto. A partir dali, tem um elenco que foi muito mal montado. Elenco. O time titular é interessante. E aí vem a crítica ao Antônio. É um time titular que poderia estar jogando mais. Aliás, deveria.
Olá pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians. E vamos iniciar falando dessa reunião quente que aconteceu nessa quinta-feira à tarde com o técnico Antônio Oliveira. Augusto Melo, Fabinho Soldado e mais diretores da base que acabaram fazendo uma reunião aí com o técnico Antônio Oliveira. Corinthians demonstra, a diretoria demonstra insatisfação com o trabalho do Antônio Oliveira. Tem um técnico que o Corinthians tem lá que gosta muito, é o Renato Rodrigues, do Sub-17. Então o Corinthians tem pensado em trazer esse cara para dirigir o time principal. Mas por que o Corinthians não fez esse negócio? Não fez por quê? Porque a diretoria já tem sido chamada pela imprensa e a torcida de amadora. Então o Corinthians está com medo de trazer o Renato Rodrigues, que é do Sub-17, Sub-18, né? E colocar para comandar o jogo domingo contra o Atlético Paranaense. A diretoria do Corinthians entende que domingo o Corinthians tem a maior chance de perder do que de ganhar. Então, tá com medo da crítica do torcedor e da imprensa. E o Danilo, ele acabou sendo demitido. A diretoria do Corinthians, a verdade não gostava do Danilo. Porém, Danilo ganhou, né, a Copa Juniores, a Copa São Paulo. Quando o Danilo acabou ganhando aquela Copa, ficou difícil demitir o Danilo. Mas passar do tempo, Danilo saiu. E Danilo saiu chateadíssimo com a pessoa dentro do Corinthians, que é a mesma que o Cássio saiu chateado, que é a mesma que o Paulinho saiu chateado. Então, não é segredo para ninguém que a diretoria está inconformada, está insatisfeita com o trabalho do técnico Antônio Oliveira. Eles entendem que Antônio Oliveira tem time sim para fazer jogar mais do que joga hoje. E o Corinthians tentou essa semana, está tentando ainda a contratação de um técnico. E só o Antônio Oliveira não foi demitido porque não fechou essa contratação ainda. Muita gente entende que pode não ser ilegal, mas é imoral procurar um outro treinador enquanto você tem uma pessoa no cargo. Outras as pessoas já têm outro entendimento, acha que é um planejamento, porque antes de demitir um, nós já tínhamos outro já apalavrado, outro praticamente certo. Então cada um vai ter sua opinião. Mas se o Corinthians conseguir até hoje fechar com o treinador, Antônio Oliveira será demitido hoje. Só guarda o fechamento do treinador. Por isso que ele ainda não foi demitido, que ainda não fechou. O Corinthians foi ao mercado e aí vasculhou bastante o mercado, viu várias possibilidades, mas nenhum chegou a fechar. Agora, Antônio Oliveira, muita gente entende que ganhando ou perdendo, que ele lá vai para o banco de reserva contra o Atlético Paranaense domingo, ele lá vai porque não tem um outro treinador. E o Sub-17, como eu falei para vocês, eles estão com medo de trazer ainda e a torcida cair falando que a diretoria é amadora, não tem planejamento, não teve nada. Por isso o Antônio Oliveira vai para o banco de reserva. A diretoria do Corinthians entende que o Antônio Oliveira deveria ter colocado o Igor Coronado para jogar, ter bancado ele há algum tempo, tendo em vista que é um jogador que ganha aí aproximadamente, né, quase 2 milhões de reais. E isso tem dividido muita opinião da diretoria, porque o Antônio Oliveira não fez isso o quanto antes possível. Agora, a pergunta que eu faço, você imagine só se o Antônio Oliveira vai para o jogo contra o Atlético Paranaense e vence esse jogo. E aí, como é que fica? Ele cai ou não? Muita gente entende que mesmo vencendo ele cai, porque uma vitória não vai sustentar ele. O Corinthians tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, 7 o Corinthians não marcou gol. Então a diretoria está muito satisfeita com o técnico Antônio Oliveira, tendo em vista que no empate contra o São Paulo, jogando em casa, Antônio Oliveira comemorou como se fosse vitória. Então, muita gente está entendendo que Antônio Oliveira ainda é treinador de time pequeno, do Cuiabá mesmo. Eu quero dizer, pequeno não é menosprezando. Pequeno todo o planejamento do Cuiabá, quando faz, é para o time não ser rebaixado na competição. Corinthians é diferente. Quando faz um Corinthians aí no campeonato, o tamanho que tem, a grandeza que tem, com os investimentos que fizeram,
né, quase 130 milhões de reais de jogador, de contratação, e tu vai lutar lá na parte de rebaixamento como está hoje. Então, se muita gente entende, se o Antônio Oliveira ganhar domingo, ainda vai cair. Eu acho que não cai. Eu acho que o próximo jogo que perder, cai, né? Que aí a diretoria vai para a imprensa, dá uma coletiva e fala que infelizmente a situação ficou insustentável, por causa que, né, perdeu e tá lá embaixo na parte da zona de rebaixamento. Então o Antônio Oliveira só não caiu porque o Corinthians não tem um outro treinador. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Mas assim que o Corinthians contratar um treinador, Antônio Oliveira não será mais treinador do Corinthians, porque a diretoria não quer mais. Não adianta enganar, iludir, né, o torcedor. Aqui nós estamos para falar a verdade. E a verdade é que a diretoria não quer mais Antônio Oliveira. E o Corinthians está no mercado em busca de um grande treinador. Acho difícil, porque a maioria dos treinadores estão empregados, né? O Corinthians hoje é um time que não tem, né, boa repercussão na mídia. Isso faz com que os profissionais ficam com medo de vir trabalhar no Corinthians. Mas o Corinthians precisa sair dessa parte em como da tabela o quanto antes possível, porque o time tá mal, não marca gol, tem um time fraco. A diretoria do Corinthians transfere totalmente a responsabilidade para o técnico Antônio Oliveira. Eu não vejo dessa forma. Acho que o técnico do Corinthians não tá bem, mas o time do Corinthians tecnicamente é muito fraco. Tecnicamente é muito fraco. O Corinthians tem poucos jogadores bons que pode vestir a camisa do Corinthians. A maioria que veste hoje não pode, porque não tem competência, né, suficiente para vestir uma camisa tão pesada como é do Corinthians. Não preciso de eu citar aqui, porque tem um monte de jogador que não poderia estar vestindo a camisa do Corinthians. Mas é culpa do técnico Antônio Oliveira? Não, é o que tem. Por exemplo, o jogo contra o São Paulo, o Corinthians tinha 7 jogadores da base no banco. Isso é muita coisa para um time como o Corinthians. Jogadores que ainda não estão preparados para vestir a camisa do Corinthians. Então precisa de contratar. E a partir do dia 10 de julho, abre a janela. E o Corinthians não tem dinheiro para fazer contratações. Está devendo aí aproximadamente quase 2 bilhões de reais. Precisa reforçar, não tem dinheiro. Como fazer? Essa diretoria do Corinthians, infelizmente, precisa de pensar melhor. Infelizmente, não tem trabalhado bem. A diretoria que saiu na pessoa do William Monteiro Alves foi muito mal. O William entrou na história do Corinthians como o pior presidente de todos. E dessa vez quem vai entrar como um dos piores, talvez seja até pior do que do William Monteiro Alves, será Augusto Melo. Eu acho, a minha opinião. E vocês? O que vocês acham? O Corinthians tem condições de sair dessa parte incômoda, dessa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Ou não? Ou 2025 o Timão estará na segunda divisão do Brasileirão? Eu, sinceramente, estou muito com medo. Muito com medo mesmo. Porque todo dia que eu trago informação aqui no Corinthians, é uma atrás da outra, mas cada uma mais ruim do que a outra. Deixa aqui no canal um like, deixa um comentário. Se você não é inscrito, deixa sua inscrição. Ativa a notificação, porque todo dia eu gravo vídeo trazendo informação do Corinthians e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.